ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor. O que é isso? Então você tem aqui o sistema XYZ, sistema ortogonal, né? Cartesiano ortogonal. No eixo X você tem o vetor I, no YJ e aqui o vetor K. E eu coloquei um vetor V qualquer no espaço partindo da origem, como nós temos feito sempre, né? Observe que esse vetor V, ele forma um ângulo com o vetor I, o qual nós estamos chamando de alfa. Ele também forma um vetor, um ângulo com o vetor J, né? O qual estamos chamando de beta. E ele forma um terceiro ângulo com o vetor K, o qual nós vamos chamar de gama. São os ângulos diretores de um vetor V qualquer no espaço. E é claro que os cossenos de cada um deles, nós vamos chamar de cossenos diretores de um vetor. Ângulos diretores de V são os ângulos alfa, beta e gama da figura, como eu já falei. E os cossenos diretores são os cossenos de cada um deles. Ó, você tem aqui o x, y, z. Aí eu vou colocar um vetor v. Aqui eu vou colocar o vetor i. Isso aqui é x, y, z, tá? E a gente chamou esse ângulo aqui de alfa, né? Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que o cosseno de alfa é v escalar i dividido por módulo de v módulo de i. Ou seja, cosseno de alfa vai ser igual. Vou colocar aqui, né? Ó, XYZ escalar 1, 0, 0. Dividido por módulo de V. E o módulo de I é 1. Consequentemente, o que você vai ficar aqui? Que o cosseno de alfa é igual a x vezes 1, que é x, y vezes 0 é 0, z vezes 0 é 0, então não vai ter mais nada para lá. E aqui embaixo vai ficar somente o módulo de V. Então, toda vez que você tiver um ângulo diretor, o cosseno dele vai ser dado, ó, pela abscissa do vetor dividido pelo módulo do vetor. Analogamente, você tem esses outros casos aqui, né? O cosseno do ângulo diretor beta vai ser dado pela ordenada sobre o módulo de V, e a mesma coisa aqui com o ângulo diretor relacionado às cotas, né? Então você vai ficar aqui com Z, que é a cota dividido pelo módulo de V. Olha uma perguntinha aqui que eu estou fazendo na observação 1. Quem é o versor de V? Versor de V. Então a gente sabe que o versor de V é V sobre módulo de V. Ou seja, XYZ sobre módulo de V, que é a mesma coisa de x sobre módulo de V, y sobre módulo de V, z sobre módulo de V. Olha que coisa interessante, né? O x sobre módulo de V é o cosseno de alfa. Esse outro aqui é o cosseno de beta. E aquele outro ali vai ser o cosseno de gama. Então, olha outra maneira de você obter o versor de um vetor V qualquer, né? Através dos ângulos diretores desse vetor. E como o versor, vou chamar de U, tá? Então, como U é unitário, então
o módulo de U é igual a 1. Ou seja, se o módulo de U é igual a 1, é claro que o módulo ao quadrado também é 1. Mas quem é o módulo ao quadrado de U? Ó, que é dado dessa forma aqui, né? O módulo ao quadrado de U, com essas coordenadas, vai ser cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama. E como ele é unitário, isso aqui é igual a 1. Então, olha que formulazinha interessante, né? A gente tem para os ângulos, a fórmula envolvendo os ângulos diretores de um vetor, né? Certo. Então, gente, quem é o vetor de V, já respondi para vocês, assim como já mostrei também que vale essa identidade aqui. Então agora deixa eu ver o que é que a gente tem. Só exemplos. Exemplos, né? Então, exemplo 1. Calcule os ângulos diretores, certo? De V. Temos. Então, a primeira coisa que você deve fazer é calcular o módulo do vetor, né? O módulo desse vetor aqui vai ser raiz quadrada de 1 quadrado mais menos 1 quadrado mais 0 quadrado. E isso aqui é exatamente raiz de 2. Logo, o cosseno de alfa é igual. Lembra, alfa é que ângulo diretor, né? É o ângulo formado por V e o eixo dos x. Ora, então a gente viu que isso aqui é x sobre o módulo de V. Só que quem é o nosso x aqui? O nosso x é 1 e aqui raiz de 2, né? Isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Conclusão é que o nosso alfa, nesse caso, é 45 graus, né? O cosseno de beta, onde beta é o ângulo formado por V e o eixo y, vai ser y sobre módulo de V. Mas o nosso y aqui é menos 1. E aqui dá raiz de 2. Então isso aqui fica menos raiz de 2 sobre 2. Conclusão é que o nosso beta é igual a exatamente 135 graus. E por fim, nós vamos encontrar o ângulo diretor, que nós chamamos de gama, né? Cosseno de gama. Esse é o ângulo entre o vetor V e o eixo das cotas, o eixo Z. Esse camarada é Z sobre módulo de V. Isso aqui vai dar 0 sobre raiz de 2, que é igual a 0. Conclusão é que o nosso gama é qual o ângulo cujo cosseno dá 0? É exatamente 90 graus. Dois. Os ângulos diretores de um vetor são alfa, 45 graus e 60 graus. Determine alfa. Temos, né? A gente viu que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama era igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado. Ele está dizendo que os outros ângulos diretores são 45 e 60, né? Então, você vai ficar com isso daí. Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa mais... Aqui tu vai ficar com raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45 ao quadrado,
E o cosseno de 60, que é 1/2 ao quadrado, isso aqui igual a 1. Pois bem, então ficamos com o cosseno quadrado de alfa, fazer assim, igual a 1, né? Veja que isso aqui vai dar 1/2, né? Então vem para cá menos 1/2. E aqui menos 1/4. Cosseno quadrado de alfa, que vai ficar 4. 4 menos 2, né? Menos 1. Então aqui você ficou com 1/4. Ou seja, o nosso cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1/4. Só organizando, né? Isso significa que o cosseno de alfa vai ser mais ou menos a raiz de 1/4. Vou colocar aqui que tem espaço, né? Então, o cosseno de alfa vai ser mais ou menos 1/2. Então você tem duas possibilidades, né? Logo, qual o arco cujo cosseno dá 1/2? É 60 graus, né? E qual o arco cujo cosseno dá menos 1/2? Aí é 120. Então, aí, né? Você tem duas possibilidades aqui para o seu ângulo alfa. Beleza, gente? Exemplo 3. Um vetor V do espaço forma com I e J ângulos de 60 graus e 120 graus, respectivamente. Determine V, sabendo que módulo de V é igual a 2. Então, um vetor V do espaço, ele forma com I e J esses ângulos, 60 e 120. Então, a primeira coisa que a gente tem, se V forma com I 60, então o alfa é 60. Denotamos por alfa, né? Esse ângulo diretor. E V com J forma 120, é o beta, né? Deixa eu chamar V de x, y, z. Daí, quando você escreve cosseno de alfa, você já sabe que cosseno de alfa é x sobre módulo de v. Então, isso aqui está dizendo para a gente que o cosseno de 60 é igual a x sobre o módulo de v, que ele dá na questão como sendo igual a 2. Ou ainda, o cosseno de 60 você sabe que é 1/2, e aqui fica igual a x sobre 2. Conclusão, tá bom, gente? É que x é igual a 1. Nosso x vai ser igual a 1. Você já encontra o x aqui, né? Agora você vai tentar encontrar o y. Aí o y está relacionado com o beta, né? Que é o ângulo entre V e o eixo J. E o ângulo entre V e o vetor J. Então, o cosseno de beta é y sobre módulo de V. Mas o cosseno de beta é 120, né? Igual a y sobre módulo de V. Só que o cosseno de 120 é menos 1/2. E o módulo de V é 2, né? Conclusão é que o nosso y tem que ser igual a menos 1. Ó. Então acabamos de encontrar o y desse vetor procurado. Muito bem, então feito isto, o que é que a gente pode fazer para encontrar o nosso z? Finalmente, como
módulo de V é igual a 2, obtemos. Ora, então, módulo de V, você sabe que é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, e isso tem que ser igual a 2. Mas você já encontrou x e y, né? Então fica 1 quadrado mais menos 1 quadrado mais z quadrado igual a 2. Aí você encontra o z, né? Elevar ao quadrado para assumir com essa raiz, né? Aqui dá 2, então tu fica 2 mais z quadrado igual a... Então aqui elevei ao quadrado, tirei a raiz, né? E elevei ao quadrado no lado de lá, ficou 4. Então z quadrado é igual a 2. O nosso z vai ser mais ou menos raiz de 2. Encontrou o z aqui. Você encontrou duas possibilidades para o z, né? Você encontrou que o nosso z pode ser ou raiz de 2 ou menos raiz de 2. Portanto, v é igual a 1, né? Menos 1 raiz de 2, ou v é 1 menos 1 menos raiz de 2. Você tem essas duas possibilidades aí. Exemplo 4. Obter o vetor v sabendo que módulo de v é igual a 4, v é ortogonal ao eixo OZ, forma ângulo de 60 graus com I, né? E ângulo obtuso com J. Temos. Ó, o vetor V, ele é ortogonal ao eixo OZ, né? O primeiro, seja V igual a x, y, z. Como V é ortogonal a OZ, então, se V é ortogonal a OZ, significa que quando você faz V escalar K, isso aqui tem que ser igual a zero. Aí, tu fica com x, y, z, escalar 0, 0, 1, igual a zero. Mas o que significa isso, né? Ó, x vezes zero é zero, né? Vamos fazer o produto escalar. Y vezes zero mais z vezes 1 igual a zero. Então, isso aqui está dizendo para a gente que o z tem que ser igual a zero. Isto é, o nosso vetor v, ele é da forma x, y, zero. Você já encontrou a cota para o nosso vetor v. Aí ele diz o que mais? Ó? Ele fala que v forma ângulo de 60 graus com i. Então ele está dizendo para a gente que o ângulo diretor, que nós chamamos de alfa, que é aquele que o vetor faz com o eixo x, ele está dizendo que esse ângulo é 60, né? Vou só escrever de novo a formulazinha, que é essa daqui, né? Então, ele está dizendo para a gente que o cosseno de 60 tem que ser igual a x sobre módulo de v, que é igual a 4. Ou seja, 1 meio é igual a x sobre 4, e concluímos que o nosso x tem que ser exatamente igual a 2. Só falta o y.
Agora basta pegar essa informação aqui, logo, como módulo de V é igual a 4, segue que. Veja, o módulo de V você já sabe que é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, e isso tem que ser igual a 4. O x você já achou, é 2. Então tu fica com 2 quadrado mais. Aí o y eu não sei quem é. O z é 0. E aqui fica igual a 4. Eleva ao quadrado, né? Então você vai ficar com y quadrado mais 4 desse lado aqui. E do outro lado vai ficar com 16. Y quadrado vai ser igual a 12. Y vai ser mais ou menos 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Então você achou o x, achou o y e achou duas possibilidades aqui. Achou o x, achou o z, né? E achou duas possibilidades para o nosso y. Aí tem uma informação importante que ele diz aqui, ó. Ele diz que V forma ângulo de 60 com I e ângulo obtuso com J. Então o que é que significa isso? Portanto, olha só, se o ângulo entre V e J é obtuso, eu estou falando do beta agora, né? A gente denotou ele por beta. Então, o cosseno de beta é igual a y sobre módulo de V. Aí você achou que y é mais ou menos 2 raiz de 3. E o módulo de V você já sabe que é 4. Deixa eu só dar uma simplificada aqui. Isso ficaria mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Valem as duas respostas? Não, as duas respostas não valem porque você tem que... O ângulo tem que ser obtuso entre V e J. Então você sabe que se for mais aqui, esse ângulo aqui, ele não é obtuso. Se aqui for mais, então você teria que beta é 60 graus. Como é obtuso, aí tem que ser o outro. Tem que ser aquele com o sinal negativo, né? Você tem essa informação aí. Pois beta é obtuso. Ou seja, encontramos V. Cadê meu x, hein? Perdi. Tá ali, 2, né? 2. O y vai ter que ser menos 2 raiz de 3. E aqui é 0.